Você acharia legal se eu pudesse dar dicas bem específicas assim para alguns inscritos aqui no canal? Sejam dicas aí de fachadas de casa, fachadas de muro, enfim. Ué, tá podendo isso aqui agora? Sim, jovem gafanhoto, no quadro Ralph Me Ajuda, que faz tempo que eu não gravo aqui para vocês, e hoje vai ser um vídeo específico só sobre fachadas. Serão duas pessoas aqui sorteadas que eu vou fazer algumas sugestões para poder ajudar aí na casa delas. Será que eu vou conseguir atender aqui tudo que eles me pediram? Ih, rapaz, agora eu quero ver. Então fica comigo no vídeo até o final, jovem gafanhoto, e sejam bem-vindos aqui ao quadro Ralph Me Ajuda. Fala pessoal, tudo bom? Sejam aí fachadas de casas simples ou um casarão, não importa. O fato é que se você mudar a frente ali da sua casa, realmente dá uma outra vida para aquela construção, não é verdade? E muitas vezes podem ser uma dica simples, uma mudança de cores ou até um revestimento que você coloca ali que realmente causa um efeito muito mais interessante. E hoje nós temos duas pessoas sorteadas. Nós temos o Ademilson e a Camila, que nós fizemos aqui uma postagem, tanto aqui no YouTube, né, como também lá no Instagram. Fiz o sorteio e as duas pessoas ganharam. Então se você tá me acompanhando direitinho, você sabe que esse sorteio aconteceu. Se não, fica ligado aí, porque quando tiver um outro sorteio para você poder participar. Ué, mas por causa de que você vai fazer só de fachada então, Ralph? Então, jovem gafanhoto, porque no último vídeo do Ralph Me Ajuda que eu fiz, eu percebi que vocês interagiram muito mais com a parte da fachada. Se vocês quiserem que eu faça um outro Ralph Me Ajuda só focado em decoração, botem na descrição, que se tiver muita gente pedindo, eu faço para vocês. E antes da gente começar, por favor, não se esqueça de deixar um joinha, deixa um like aqui embaixo, porque esse vídeo dá muito trabalho para fazer, demora, eu preciso me planejar aqui. Então, dá essa força para esse quadro poder continuar, obviamente, tem que ter essa interação de vocês. E se inscrevam no canal também, ativando o sininho. E eu vou deixar o último Ralph Me Ajuda também aqui em cima no card e aqui na descrição se você quiser ver depois, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui com a fachada do Ademilson Monteiro, ele que é de Embu das Artes, lá em São Paulo. Então um abraço aí para todo mundo de São Paulo que me assiste. Ele tem uma casa de esquina, tá? Que ela ainda está inacabada, não tem reboco. Na parte interna ele também me mostrou. Ele fez alguns desenhos também, me mandou algumas medidas e tudo mais. Mas Ademilson, logo de cara eu já preciso te dizer, tá, amigo? Muita coisa que você me passou ali não está batendo. Como não é um projeto que eu estou aqui mostrando, é uma sugestão, tudo bem, eu consegui pegar ali em escala gráfica, isso, aquilo, consegui chegar em números muito próximos do que você tem aí hoje. Mas, se fosse um projeto de fato, teria que ir até o local, fazer medição, é muito mais criterioso, tá? Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês não é projeto, são sugestões. Se eles quiserem aproveitar, levar para um arquiteto deles lá e tudo mais, aí é com cada um deles, tá bom? O que ele me pediu, pessoal, é que essa fachada fosse num estilo moderno, tivesse ali uma platibanda, fosse com telhado embutido, mas ele também quer trazer um pouquinho de uma pegada industrial para essa casa. Mas uma das maiores demandas que ele tem aqui é a ausência de claridade, porque segundo ele, essa fachada toda da casa, ela tá ali para a fachada sul, que é onde não pega sol hora nenhuma do dia. E para piorar, ele tem algumas janelas ali meio espaçadas, né? Elas são janelas pequenas, algumas delas ali são com vidro canelado, que às vezes não passa tanta claridade assim como se fosse um vidro liso, por exemplo. Então ele me pediu para colocar muito vidro nessa fachada aí para trazer essa claridade toda. Só que assim, Ademilson, não adianta só a gente botar um monte de janela, um monte de vidro. Eu vou colocar o que você me pediu. Mas por ser fachada sul, não vai te atender tanto assim. O ideal foi até o que a gente conversou quando a gente fez a videochamada, tá? Era criar, por exemplo, um jardim de inverno na parte interna da casa dele. Pode ser ali um jardim de inverno, né? Abrir um vão ali, por exemplo, no telhado, seja um pergolado, alguma coisa assim. Ou até mesmo trocar as telhas dele por algumas telhas translúcidas, para poder entrar claridade. E desse jardim de inverno, aí sim, iluminar o ambiente interno. Isso vai funcionar muito lá no segundo pavimento, a gente conversou sobre isso, é uma sugestão para ele, mas como o foco aqui é só a fachada, a gente vai focar nela. Ralph, mas é só sair tacando um monte de luz ali dentro, vai ficar claro. Mas não pode ser assim, jovem gafanhoto, a gente tem que priorizar sim iluminação natural, sem falar também que vai gastar pra caramba na conta de luz dele aí. Ele também me pediu, pessoal, para aproveitar nessa varandinha, nessa sacada que ele tem aqui, para criar um pergolado, alguma coisa assim para trazer mais claridade. E ele também me pediu para ter um vidro para poder ter uma vista, né, do que tem ali da paisagem, que realmente tem uma mata ali que é muito bonita. E como é uma casa que já está construída há muito tempo, pessoal, eu não vou nem entrar no mérito aqui dos afastamentos, nem nada disso, tá? Que eu já expliquei várias vezes para vocês aqui no canal. Uma coisa que a gente tem que analisar, Ademilson, é que a sua casa tem muitos acessos, tem muitas portas, e como você me explicou, elas meio que estão dando para lugares muito parecidos ali dentro, o que acaba sendo meio que ruim. Nessa porta grandona que ele tem aqui, pessoal, ele estava querendo fazer uma oficina, que eu já vou explicar que isso talvez não funcione tão bem aqui. E aqui nós temos uma outra portinha que dá a entrada para casa dele, que tem meio que um dente, tem uma alvenaria ali em volta.
volta, que também acaba criando ali mais barreiras internas. Outra coisa que a gente precisa melhorar muito aqui é a questão dos nivelamentos das esquadrias. Tá vendo como cada uma tá numa altura diferente? Isso não fica muito legal. E a casa dele, pessoal, é uma casa que não tem laje. Hoje ela é feita ali com uma telha de fibrocimento, que provavelmente pode ser que essa casa já seja um pouco quente, tá, Ademilson? O ideal mesmo para você amenizar isso daí, ou era colocar outra telha, que eu sei que não é o caso, você não quer fazer, ou então colocar um forro de gesso com algum isolamento térmico ali embaixo, colocar uma manta térmica então embaixo desse telhado, para você amenizar um pouco esse tipo de coisa. Mas como você quer fazer ali uma platibanda para ter um telhado embutido, parte desse telhado a gente vai precisar mexer. Ué, mas dá pra fazer telhado embutido em casa sem laje, Ralph? Dá sim, jovem gafanhoto, sem problema nenhum. Nós vamos ter que tirar uma parte ali daquelas telhas, né, criar uma calha, fazer rufos, respeitar a inclinação direitinha, enfim. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando tudo o que precisa ser feito para ter um telhado embutido, para você não ter vazamento, para você não ter problemas. Esse vídeo vai ficar aqui em cima no card e aqui embaixo na descrição. E aí a paredinha que já existe na casa vai precisar subir para esconder esse telhado, tá bom? Ali na parte de trás da casa dele, ele vai ter um vão que vai ter uma escada. Eu te aconselharia, Ademilson, colocar a sua caixa d'água ali em cima, porque hoje, pelo que eu entendi, ela tá meio que exposta, né? Feito isso, pessoal, lá naquela sacadinha, naquela varanda que ele me falou, nós tiraríamos aquele telhado e criaríamos ali um pergolado, para entrar uma iluminação também, até por aquela porta de vidro que você me pediu, Ademilson. Ele falou comigo que ele tem uma certa facilidade de trabalhar, ou tem acesso, por exemplo, a quem fornece eucalipto ali, por exemplo, na região dele. Então, assim, você pode fazer esse pergolado com o eucalipto. Como a gente vai fazer ali uma platibanda, isso não vai impactar muito, por exemplo, no estilo da fachada que você me pediu. E se vocês repararem, logo ali na frente da casa dele, ele tem ali uma laje, na verdade, com dois níveis diferentes, fazendo meio que uma escadinha. Essa laje, ela tá ali sacada, né, em torno de uns 40 centímetros. Tem até uma porta, que ele tinha imaginado a possibilidade de fazer uma varandinha. Mas assim, Ademilson, 40 centímetros de varanda não vai ser uma coisa que você vai aproveitar muito, tá? Eu aproveitaria essa laje do jeito que ela tá hoje para criar uma volumetria para sua fachada, e não para fazer uma varandinha ou alguma coisa do tipo. Então essa porta, por exemplo, eu transformaria ela em janela, que a gente já vai ver já como é que ficaria. E esses dois níveis de laje que nós temos, não vai ficar muito interessante. O ideal é nós criarmos ali algum elemento para poder nivelar isso e fazer essa volumetria ficar um pouco mais harmônica, tá? Eu usaria ali, por exemplo, uma placa cimentícia, porque ela é mais leve, é mais fácil, e na parte de baixo você poderia ali colocar com gesso acartonado. É o próprio gesseiro que pode fazer essa instalação aí para você, tá bom? Eu vou botar algumas cores na fachada dele para facilitar um pouquinho a minha explicação para vocês. Eu não consegui identificar, Ademilson, a parte das vigas. Eu acredito que, obviamente, deve ter em alguma parte ali, mas eu não consegui identificar. Então eu vou mostrar o que eu imagino que esteja na casa hoje, depois eu vou mostrar o que para mim seria o ideal, até para você estruturar a casa como um todo. Ó, eu coloquei em azul ali, claro, como se fosse a alvenaria. Em vermelho nós temos a laje, em verde nós temos os pilares. Foi o que eu consegui identificar. O correto seria nós termos ali algumas vigas, que eu vou botar em amarelo aqui para você dar uma olhada também. E nós teríamos que ter ali verga e contra-verga em todas as janelas e portas para poder evitar tipos de trinca e coisas assim. Eu já vou colocar esses detalhes aqui então já na fachada, pensando nas modificações que eu vou explicar para você, tá bom? A platibanda ali, Ademilson, eu trabalhei ali com 1 metro de altura, e a sua oficinazinha que você falou, eu jogaria ela lá mais pro cantinho, que ela fica mais no canto, não vai ter nenhuma parede lá dentro, por exemplo, para atrapalhar alguma circulação. E ele falou comigo que essa oficina ela é muito pequenininha, pessoal, não precisa de nada muito grande mesmo, é o que ele vai trabalhar ali. Ela pode ser até um pouco maior do que a porta tá mostrando, tá? Ela pode pegar um pouco mais de espaço ali na sua casa se você achar que vale a pena. Mas a porta é que não dá para aumentar muito, porque a gente tem aquele pilar verde ali que você tá vendo. Essa porta grande que você tem hoje, eu deixei ela como porta principal. Você já vai ver como é que ela vai funcionar. E aquela outra portinha que nós tínhamos ali, eu quebrei aquela alvenaria que tinha por dentro e transformei essa porta em janela. A outra que tá do ladinho ali, eu mantive, que é uma janela de cozinha que ele tem. Na parte lá de cima, eu mantive ali um banheirinho onde você tem, eu só aumentei essa báscula, que você já vai entender direitinho o que eu vou fazer nela quando eu falar das esquadrias. E as outras partes, eu mantive ali uma janela que já existia, e onde tinha aquela porta, eu transformei em janela. Eu até coloquei ela com vãos maiores aí, tá, Ademilson? Mas você pode colocar menores, vai depender muito aí também do seu orçamento, que você não chegou a falar comigo, mas de cara eu já tenho que te falar. Tudo que você me pediu aí de vidro, eu tô até minimizando aqui, porque as esquadrias talvez sejam o item mais puxado que você vai ter para fazer essa fachada que eu vou te mostrar aqui. Naquela sacadinha de 40 centímetros, eu pegaria, por exemplo, ali a alvenaria que você já tem e andaria com ela todinha até lá no fundo, para criar aquela volumetria que a gente falou. Na parte de baixo ali, para tirar esse dentezinho da laje, eu colocaria a placa cimentícia, e como você tem ali uma largura legal, daria até mesmo para você criar um jardinzinho ali em cima, que ficaria bem bonito na sua fachada. Agora, tem que tomar um certo cuidado, porque isso aí tem um peso maior, então assim, você vai precisar da ajuda de um engenheiro calculista, porque pode ser necessário ter algum tipo de reforço, mas fica aqui só como sugestão para você. Para criar ali uma volumetria, fazendo meio que um L, eu coloquei aqui numa cor de um azul escuro. Eu acho mais interessante você trabalhar com placa cimentícia também. Não é tão caro, você não está usando muito ali na sua fachada, e ela é muito mais leve, tá?
tá? É muito mais fácil de você criar esse detalhe assim do que você ter que criar uma laje lá em cima, ter que fazer estudo de alvenaria, que é muito mais pesado, que é uma opção de você dar um destaque legal. E a gente está nivelando esse detalhe com placa cimentícia com essa sacadinha de 40 centímetros que você já tem. E se vocês repararem, essa mesma altura da sacadinha que ele tem, tá indo até a varanda. E pelo que ele me passou, essa altura tá com 80 centímetros, o que é muito pouco, tá, Ademilson? Não é nem muito seguro você ter um guarda-corpo dessa altura. Então o que eu faria? Ali na sacada, eu aumentei em torno de uns 20 centímetros para você ter um guarda-corpo de pelo menos 1 metro, para você poder botar os braços. E ali no seu pilar e na parte de cima, eu também com placa cimentícia, né, com a estrutura metálica que tem ali, eu peguei esse mesmo nível do aumento ali do guarda-corpo e eu subi, fazendo só um detalhezinho que depois a gente vai botar uma cor. E esse detalhe, ele tá um pouquinho menos profundo do que aquela sacada já existente, porque isso vai ajudar a manter ali, criando volumetrias, níveis diferentes na sua fachada. Mas, Ralf, um monte de nível assim não vai ficar esquisito, não? Vai não, jovem gafanhoto. Isso inclusive vai dar um movimento legal ali pra fachada dele, tá? E nessas partes roxas que vocês estão vendo aí, eu criei alguns detalhes na própria massa, no próprio reboco. Coloquei ela ali um pouquinho mais sacada, em torno de 5 centímetros, que é também para deixar ali um volume um pouquinho mais alto. Quando a gente colar um revestimento ali, que vocês já vão ver, vai ficar um pouquinho mais grosso também. E isso cria mais destaque ali pra fachada como um todo. Você não tá inventando muita moda, não? Não, jovem, são esses detalhes que criam uma fachada bacana. E nem são elementos caros, eu só tô aumentando o reboco dele ali em 5 centímetros, não é nada demais. Então agora que a gente já tem a nossa volumetria montada, vamos começar pensando em cores, revestimentos e tudo mais. Ele me pediu, pessoal, para trabalhar com um estilo meio que industrial e moderno. Para um estilo industrial, geralmente nós trabalhamos numa paleta de cores com preto, branco, cinza, e pode ter ali um tom, por exemplo, de um tijolinho mais avermelhado, pode ser uma madeira meio que mais escura também. Então assim, para casar direitinho com o que ele me pediu, a gente vai fazer o seguinte. Temos ali já as esquadrias pretas, que ela funciona super bem. Eu deixaria os vidros incolores para não chamar muita atenção. E assim, tem a opção de você colocar só o vidro mesmo, como você me falou, ou se você quiser criar ali alguns detalhes no próprio caixilho mesmo, tipo simulando como se fosse aquelas janelas tipo loft, também combinam muito com o estilo industrial. Ou então dá até mesmo para você trabalhar com grade, se aí não for um local muito seguro, alguma coisa assim, na parte interna da sua janela. Com isso você cria esse efeito muito parecido, né, com as janelas de loft, mas com a grade trabalhando do lado de dentro. Já o revestimento, eu colocaria um tijolinho que pode ser um tom mais avermelhado. Tem um vídeo aqui no canal, pessoal, que eu ensino como que vocês escolhem cores das fachadas de vocês, tá bom? Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima no card e aqui na descrição. Outra coisa que ele me pediu também foi o cimento queimado. Então eu coloquei alguns detalhes ali, Ademilson, com o cimento queimado que você me falou. E essa báscula do banheiro, que eu falei que eu aumentei ela, na verdade ela parece maior, né? Eu vou deixar ela ali apenas com a parte da abertura dela mesmo que vazada. A outra parte do vidro, ela só tá compondo mesmo a fachada, porque ali dentro realmente vai continuar com a alvenaria. Então o resultado final, Ademilson, seria esse daqui. Tá vendo que tem a fachada aí no estilo que você me pediu? Não fizemos mudanças muito bruscas assim na casa como um todo, até porque eu não tenho acesso ali toda a planta e as coisas todas que você já tem construído. Eu acho que tem muita coisa para você ainda mexer na parte interna da sua casa. A fachada pode ficar num segundo momento. Você já tem aqui algumas sugestões para você pensar, tá? E não é uma fachada cara de fazer, tá bom? O que é mais caro aqui provavelmente são esses vidros todos que você me pediu. E olha que eu reduzi bastante, que você queria colocar até mais. Então, talvez uma coisa que você possa mexer aí na hora que você for planejar é reduzir um pouquinho aqui o tamanho dessas esquadrias. Ah, a própria porta de entrada ali, eu coloquei uma porta de madeira mesmo, pintada de preto, e eu coloquei um vidrozinho nas laterais ali para criar um destaque. Se você achar que vai ficar muito caro, pode deixar só a porta preta. Enfim, tem várias formas de você dar uma ajustada nesse orçamento. Me digam aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês acharam legal a fachada do Ademilson. E Ademilson, me fala também aí o que você achou, cara. Espero que eu tenha te ajudado, tá bom, amigo? Um grande abraço aí pra você. A próxima sorteada aqui do Ralf Me Ajuda de hoje foi a Camila, tá? Que ela é lá de Campo Grande, né? Rio de Janeiro. Ela e o noivo dela lá estão lá já, ó, a todo vapor, construindo, estão lá no térreo ainda da casa deles. É um terreno de 8 por 15 e assim, eles já sabem muito bem o que eles querem. Não vai ser nem muito difícil eu trazer essa sugestão pra vocês. Eu só vou tentar traduzir um pouquinho daquilo que eles já me pediram e, obviamente, fazer algumas observações e algumas sugestões. É, mas faz aquilo que eles pediram, hein? Com certeza, jovem gafanhoto. As sugestões vão ser aqui com o objetivo de ajudá-los a melhorar aquilo que já tá legal. Eles também me pediram aqui no estilo moderno, com platibanda, com a casa mais quadradinha. Rapaz, mas todo mundo quer esse estilo? É, depois tem gente que fica nos comentários falando assim, arquiteto faz as casas tudo quadrado, que não sei o quê. Não é a demanda das pessoas, vocês estão vendo? São pessoas diferentes que estão me pedindo o mesmo estilo. Então é muito do gosto das pessoas, tendências e tudo mais. Mas enfim, não vou nem entrar muito nesse mérito aqui hoje não. Eles me pediram, pessoal, para colocar uma esquadria preta e eles também querem utilizar um vidro refletido, daquele que é meio espelhado, sabe? Com a cor ali mais acinzentada. Tem vidros desses que são de controle solar, que eles melhoram muito a questão térmica dentro de uma casa. Eu já fiz vídeo sobre isso que eu vou deixar aqui no card e aqui na descrição se você quiser ver depois. Mas é importante dizer para vocês, Camila e o Wallace, tá? Que esse vidro sendo espelhadão assim, o sol quando bate ali, ele reflete bastante. Então assim, pode
incomodar alguns vizinhos, e também pelo fato dele ser bem espelhado, ele acaba também confundindo muitos passarinhos, sabe? Que acabam achando que é o céu ali, batem, acaba sendo fatal para muitos desses bichinhos. Então pensa direitinho se é isso que vocês querem, tá? Eles também me mandaram algumas imagens aqui de alguns revestimentos que eles querem. Eles falaram como se fosse ali uma pedra com ferrugem. Na verdade, as imagens que vocês me mandaram foi de pedra ferro, mas se vocês quiserem esse efeito de ferrugem, tem aí a ardósia, tipo ferrugem, que dá para fazer isso. Tem também um porcelanato ali com aço cortem, que fica com esse aspecto mais oxidado, mas eu vou mostrar na fachada daqui a pouquinho para vocês entenderem como é que ficaria. Eles também me mandaram uma imagem ali, por exemplo, como se fosse um porcelanato, uma pedra, eu não sei exatamente o que é, com um tom mais acinzentado, assim. Eu acho que botar dois revestimentos na fachada nesse caso, pessoal, não ficaria tão legal. Então eu posso pegar esse tom ali, esse efeito, por exemplo, desse revestimento, e tentar trazer para algum ponto a sua fachada, mas não colocar como revestimento, para não pesar demais. Vamos lá, eu também separei as cores aqui para facilitar na hora de eu explicar para vocês as mudanças. No caso deles está mais fácil, porque eles estão aí em fase de construção e eu consegui ver onde que está a viga, pilar e essas coisas. Ó, em azul nós temos a alvenaria, em vermelho nós temos as lajes, temos ali o pilar em verde e temos as vigas, vergas e contra-vergas, tudo em amarelo. Eles me explicaram um pouco ali como que a casa já está sendo executada, então assim, ela está ali no térreo, mas vai ter um segundo pavimento, onde essa parte ali da lateral direita vai encostar ali, por exemplo, no final do terreno deles, e ali eles já têm um vão grandão, tá vendo? Que é onde vai ficar a escada deles. Eles têm esse vão a 1,5 m mais ou menos, que é onde está batendo ali o patamar da escada deles. Então eles querem manter assim. Daria para você ter esse vão até embaixo, tá? E aí você poderia colocar essa escada um pouquinho mais afastada, caso você queira botar ali uma cortina, alguma coisa, também é possível, mas eu vou seguir aqui do jeitinho que vocês me pediram. Ela tem uma largura ali do patamar da escada, que está em torno de 95 centímetros. Então isso tudo ali, pessoal, vai ser vidro. Lá na parte do segundo pavimento, eles têm uma portinha e tem uma sacadinha ali de 50 centímetros. Do lado ali tem um banheirinho. Então assim, sacadinha de 50 centímetros, pessoal, é a mesma coisa que eu falei pro Ademilson. É uma coisa meio que você não vai utilizar tanto assim. Vai ficar ali meio que um espaço meio perdido, sabe? Ah não, Ralph, dá pra botar um vaso de planta, dá pra botar um puff ali dentro. É, mas aí não é aproveitar tanto assim o espaço. Eu acho muito mais interessante se vocês aproveitassem esse vãozinho que tá na frente para integrar junto com algum ambiente que você tem ali. Você vai ganhar mais área útil. E aí você pode ter um vidrão ali, como se fosse uma sacada envidraçada mesmo. Pode ter um guarda-corpo para você ainda debruçar ali, poder ver a rua, se é o que você quer. Eu não tô nem entrando aqui no mérito da questão do afastamento, de aprovação em prefeitura, tá? Eu tô trabalhando com o que vocês estão me mostrando. Mas tomem cuidado com isso aí. Se vocês não estiverem respeitando os afastamentos, vocês podem ter problemas aí em relação à fiscalização, ok? Vamos lá, pessoal. Vamos fazer ali então a primeira volumetria que nós temos lá em cima. Nós temos esse detalhe em azul, que pode ser feito em alvenaria. Aí lá em cima teria, por exemplo, uma lajinha que você vai precisar fazer para ficar um pouco mais sacada. E em cima ali uma platibandazinha para criar esse volume. Também dá para fazer isso com placa cimentícia, como eu falei lá pro Ademilson. Eu não estou avançando mais do que esses 50 centímetros que você já tem ali embaixo. Mas repetindo, tomem cuidado com o afastamento para vocês não terem problema de fiscalização. Esse volume ele tá descendo e lá embaixo eu tô fazendo uma jardineirazinha para criar só um detalhe mesmo. Depois a gente vai pintar ali, vai ter uma cor só, vai sacar um pouco mais ali da sua fachada. No local que você tinha aquela sacadinha, eu vou deixar ela ali realmente só para criar um volume na sua fachada. E vou avançar um pouquinho ali a nossa alvenaria para colocar esse vidrão que eu falei para vocês, que eu acho que vai ficar mais interessante. Eu não trouxe a parede rente ali a volumetria que a gente tá falando, porque eu queria que ela ficasse um pouquinho mais solta mesmo. Então ela vai ficar um pouquinho só para dentro. A janela também, se vocês quiserem, pode ficar um pouco mais profunda. E ali, por exemplo, nós podemos subir em torno de uns 20 centímetros a mais, uma fiada, por exemplo, de alvenaria, para criar um jardinzinho, para ficar caído ali na sua fachada, que eu acho que ficaria muito bonito. Esse detalhezinho em marrom que vocês estão vendo, eu estou aumentando também ali a espessura do seu reboco, em torno de 5 centímetros, para dar uma volumetria também quando a gente colar o revestimento. E do lado desse vidrão que a gente está trabalhando, eu deixei uma distância desse reboco mais grosso um pouquinho, em torno de 20 centímetros, tá vendo? Que é justamente para soltar um pouquinho a esquadria. Lá em cima eu cheguei com esse reboco um pouco mais sacado, até embaixo da sua viga. Não chegou aí até lá em cima não, porque a gente vai pintar ali dentro em volta da janela, tá? Então vamos agora para as cores e para os revestimentos, tá, pessoal? Estilo moderno, a gente sempre trabalha aí com cores neutras. Branco, preto, bege, cinza principalmente. Pode ter alguns tons ali de alguma coisa mais natural, como uma madeira, alguma coisa assim, ou a própria pedra, né, como vocês quiseram. Então eu coloquei ali as esquadrias pretas que vocês me pediram. Esse detalhezinho em volta ali daquele reboco um pouquinho mais grosso, eu pintei de preto, ou até um cinza mais escuro também, para destacar um pouco mais. Ali onde nós temos essa janelona que nós criamos, eu coloquei ali um efeito de cimento queimado, que eu acho que ficou um tom parecido com aquele revestimento que você me mandou, que é meio acinzentado, ele é meio manchado. Então eu acho que o cimento queimado fica mais interessante do que colocar dois revestimentos na fachada. O vidro vai ser esse refletido que vocês me pediram. Essa volumetria que nós criamos eu coloquei num tom de branco, e lá em cima na platibanda, na paredinha lá do fundo, eu coloquei um tom de um bege meio acinzentado, para poder trazer um pouquinho mais de acolhimento para sua fachada, porque ela tá muito cinza, preto e branco, vai acabar ficando muito fria, sabe? Trabalhando então com 3 cores
cores, né? O branco, o preto ali, ou cinza escuro, e também com esse begezinho mais acinzentado. E temos também ali o cimento queimado e vamos ter o revestimento que você me pediu agora. Pode ser a pedra ferro, como você me falou, pode ter a ardósia ferrugem, pode ter ali o porcelanato de aço cortem, ou pode também ser um porcelanato amadeirado. Aí vai depender muito do seu gosto. Eu vou deixar a pedra ferro porque foi a imagem que você me mandou, tá? Então assim que a sua fachada ficaria, tá? Você vê que os vidros ali são espelhados durante o dia, só que durante a noite, quando você acender as luzes, vai dar pra ver o que tem lá dentro. Então provavelmente você vai ter que colocar uma cortina ali naquele vão da escada para vocês terem mais privacidade. E lá no muro, pessoal, eles têm ali dois acessos. Tem um acesso ali de pedestres, né? E tem ali também um acesso para carros de 3 metros. Ela me disse que eles vão trabalhar com 2 alturas. Então essa parte ali de pedestres está com 2,5 e essa parte ali do carro vai estar com 2,70. E eles querem trabalhar com uma laje que fica ali em cima. Eu trabalhei, na verdade, com 2 lajes. Umazinha em cima ali do portão dos pedestres e uma outrazinha que vai ficar em cima do portão dos carros. E eu trouxe aqui as mesmas texturas que nós temos na fachada, porque elas têm que combinar. Então, com os portões, eu coloquei aqueles meio com veneziana, sabe? Também com o mesmo alumínio ali de cor preta que nós trabalhamos na sua fachada. Ah, também colocamos a porta de entrada com preto, tá? Porque acho que também combina bastante ali com o que você está querendo. Tem ali, por exemplo, numa dessas lajezinhas, eu coloquei ali o próprio cimento queimado que também tem na fachada. A outra lajezinha ali com a volumetria está em branco. Tem detalhezinhos ali em cima com esse cinza mais escuro ou com esse preto. O revestimento mesmo que a gente está usando na fachada e uma outra faixazinha ali com aquele bege acinzentado que eu falei para vocês. Mas assim, pessoal, deixando claro que essas são só sugestões, esse não é um projeto. Se eles quiserem dar continuidade com essas ideias ou não, eles vão procurar um arquiteto da cidade deles lá, vão conversar, vão fazer projeto direitinho. Mas eu espero de coração que tenha ajudado aí as pessoas que foram sorteadas e vocês também que não foram sorteados, mas que puderam pegar alguma dica aqui do que eu falei pra eles e levar pra fachada de vocês. Vocês viram aí que tem algumas coisas que são muito parecidas, que eu fiz de uma pra outra, até porque era o mesmo estilo. Então assim, tem muita coisa que dá pra você pegar, pescar e trazer aí pra sua realidade, tá bom? Quero saber agora aqui nos comentários, vocês gostaram aí das sugestões? Vocês acham que a gente conseguiu alcançar aí o estilo e aquilo que eles estavam querendo? Ou ficou faltando alguma coisa? Bota aí nos comentários, porque geralmente quando a gente faz projeto, a gente apresenta para o cliente, ele pede mudanças, a gente muda e vai ajustando até chegar naquilo que ele quer. Aqui, como é um quadro de sugestões, eu só tenho uma chance de chegar onde eles estão me pedindo. Mas eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. Por favor, não se esqueçam de deixar aquele joinha, porque esse vídeo dá trabalho para Dedéu para fazer. Não se esqueça também de se inscrever no canal. Se vocês quiserem, compartilha também com alguém que gosta, tá precisando de ideias de fachada. Lembre-se sempre, valorize seu sonho, contrate um arquiteto. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!